Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas devocionais. Hoje é a devocional de terça-feira, é a nossa segunda devocional e nós vamos dar continuidade àquilo que falamos na primeira, que é sobre o Salmo 1. Vamos ler novamente o Salmo? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, nós vimos na devocional anterior, que nós, olhando para esse texto, o texto está falando sobre felicidade. Nós intitulamos então a nossa devocional de O Caminho da Felicidade. E aí dividimos em duas partes. Na primeira parte nós vimos aquilo que o salmista trata como um caminho negativo, um caminho de negação, de coisas às quais temos que dizer não. E vimos aí que elas se encontram no versículo 1, que é não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. E vimos também que felicidade não é um direito, algo que podemos exigir, mas é algo que pela graça de Deus pode ser desfrutado, pode ser experimentado. É razão da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Hoje nós veremos então um outro passo, Vimos no primeiro passo, que é o passo da negação. Hoje nós veremos aquilo que a gente vai chamar de passo da afirmação, passo positivo, de coisas às quais nós temos que dizer sim. Se por um lado nós temos que dizer não a essas coisas que aparecem no versículo 1, por um outro lado, o salmista vai nos dizer algumas coisas que precisam estar presentes. E a primeira delas tem a ver com ter prazer na lei do Senhor. Olha como é que inicia o versículo 2. Antes, ou seja, ele diz não para algumas coisas, para o conselho dos ímpios, para o caminho dos pecadores, para a roda dos escarnecedores, e antes, ou seja, pelo contrário, todavia ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Essa é a primeira coisa, do caminho da afirmação. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E a palavra que ele usa aqui tem a ver com essa coisa do coração, aprender de fato de que é na lei do Senhor que existe o sumo bem, aquilo que vale a pena para a vida, para o coração e para a alma humana. É disso que a gente precisa ter prazer na lei do Senhor. Agora, já estou cerrado, tem que ser assim. O que a gente precisa entender é que a gente só tem prazer na lei do Senhor quando a gente começa a entender que a lei do Senhor é caminho de vida. Quando a gente consegue perceber que não existe outro caminho, que não existe nada que de fato vai nos conduzir às fontes da vida e vai tratar com o nosso coração, que vai alimentar a nossa alma, que vai nos satisfazer. Sem essa percepção, sem essa compreensão, nós não vamos poder nunca chegar ao ponto de dizer como o salmista diz, no Salmo 19, versículo 10, quando ele se refere aos juízos do Senhor como sendo assim, mais desejáveis, do que o ouro puro, ou mais doce do que o mel. Tal afirmação do salmista no Salmo 19 é fruto não só de uma consciência, mas de uma experiência na própria vida dele, na existência dele, de que na lei do Senhor, de fato, ele encontrou vida. Ele encontrou vida. Então, o caminho da felicidade passa por esse viés aqui, da gente de fato descobrir que é na palavra do Senhor que a gente tem um direcionamento para a vida. E aí o segundo passo também de afirmação é, uma vez cientes disso, conhecedores disso, a gente medita
nela continuamente. É o que ele vai dizer na sequência aqui, ó. E na sua lei medita de dia e de noite. Essa ação de meditar pode ser muito bem descrita aqui como aquela questão que os ruminantes fazem, né? Aquela coisa de ruminar, né? Que tem a ver com essa coisa bem meticulosa, detalhada, aquele trabalho repetitivo, né? Então é isso que o salmista está falando aqui. Ele não só descobriu o prazer na lei do Senhor, mas por ter descoberto isso, então ela agora é objeto de meditação. Ele gasta tempo com ela, ele reflete, ele pensa, ele medita, ele pensa de novo, ele se dedica a essa tarefa para compreendê-la e para que ela de fato comece a moldar toda a sua estrutura de pensamento, comece a moldar os seus desejos, comece a moldar a inclinação do seu coração, para que ele possa viver de fato guiado por essa palavra que ele descobriu que é a fonte da vida. E aí vem algo interessante, o salmista vai falar então das consequências disso, né? E aí é como se fosse uma descrição do salmista daquilo que ele está chamando de bem-aventurança na experiência aqui histórica, né, desse homem que é bem-aventurado. Ele vai dizer, olha, esse homem que disse não para aquelas coisas do versículo 1, que é o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, disse sim, né, para a lei do Senhor, aprendeu a ter prazer nela e nela meditar de dia e de noite. Olha qual que é a experiência existencial desse moço, dessa pessoa, né, desse homem, dessa mulher. Diz o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que metáfora extremamente impactante para se referir a uma plenitude de existência, né? A uma prosperidade do ser. Diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, ela tem acesso, a raiz dessa árvore tem acesso à água, que é o que ela precisa, né? Para que ela continue sempre verde, né? Com vida, né? Dando fruto no momento certo, com a folhagem que não murcha. É curioso que no Antigo Testamento a gente encontra muito essa imagem sendo repetida, né? De um jardim, de uma árvore junto a ribeiros de água. E isso tem muito a ver com a imagem que nós temos lá do início da criação, quando o homem é criado e colocado no jardim do Éden. Porque a imagem do jardim do Éden é uma imagem de um lugar com provisão. E provisão de várias formas, né? Você tem água, né? Você tem árvores frutíferas e você tem também a beleza do jardim. Então você tem coisas estéticas também ali com as quais Deus se preocupou, não só com a alimentação, mas o ambiente, realmente tudo aquilo ali era muito lindo. Mas quando se fala então de árvore plantada junto a ribeiros de água, está embutido nisso também essa referência que aponta para aquela realidade primeira de paraíso, que é quando era bem abastecido e bem cuidado. Ele diz: esse homem vai ser assim, a alma desse homem vai ser assim. E aí ele diz algo que é frequentemente mal interpretado, que é essa parte final, quando ele diz assim: tudo quanto ele faz será bem sucedido. É muito comum as pessoas entenderem equivocadamente essa parte desse versículo e pensarem que aqui é como se fosse uma espécie de uma teologia de negócio, né? Um balcão, né? Se o homem fizer todas essas coisas que estão apresentadas aqui no versículo primeiro, ou seja, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar no roda dos escarnecedores, mas aprender a ter prazer na lei do Senhor e meditar nela, pronto, ele cumpriu aquilo que Deus quer, Deus agora vai fazer com que ele seja bem sucedido em tudo que ele colocar as mãos. Não é isso que está aqui. Não é isso. Pensemos juntos. Se esse homem, ele não anda segundo o conselho do ímpio, ou seja, ele não se deixa influenciar por conselhos que não levam Deus em conta, se ele não está se detendo, ele não está se dedicando a repetir a prática dos pecadores, a andar no caminho deles, se ele está se mantendo afastado daqueles que escarnecem de Deus, que não valorizam as coisas santas,
Mas se no lugar de todas essas coisas, o que ele tem é o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, ou seja, ele se dedica a isso, ele se dedica a essa reflexão, essa a grande ambição da alma dele, ou seja, se apropriar cada dia mais das preciosidades que a palavra de Deus contém. Quando esse homem fizer alguma coisa, ele o fará movido pelo quê? Pela carnalidade do próprio coração, se ele estiver encharcado da palavra de Deus, se ele tiver aprendido a ter o prazer nessa palavra, ele o fará movido pelo conselho de ímpio, repetindo aquilo que os pecadores fazem, né? Andando junto e repetindo também, se deixando influenciar pelos escarnecedores? Claro que não. O que o texto está dizendo é que quando a gente anda por esse caminho, será produzida em nós uma condução do próprio Deus nos guiando conforme o querer dele. Daí a razão pela qual seremos bem-sucedidos. A melhor forma de traduzirmos isso aqui seríamos colocar assim: e tudo aquilo que ele for levado a fazer será bem-sucedido, porque ele será conduzido pela palavra, porque o coração estará encharcado dela. É isso que o texto está dizendo aqui. É isso. Não há nenhuma promessa de que Deus vai fazer tudo o que o meu coração quer, o que o teu coração quer. Pelo contrário, tudo que a Escritura ensina é que nós temos que diminuir cada vez mais para que o nosso Senhor Jesus cresça em nós. É exemplo daquilo que João Batista disse, né? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. A oração que o Senhor ensinou, que muitos de nós, né, chamamos de oração do Pai Nosso ou oração dominical, ela diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, não é a minha, não é a tua, não é a nossa. Ou seja, o ideal de vida cristã é justamente o oposto disso que muitas pessoas dizem. Não é a minha vontade prevalecendo, não é Deus servindo a mim, mas sou eu me submetendo à vontade dele. E é isso que o salmista está falando aqui. Isso tem a ver com ser guiado. E aí o salmista encerra fazendo essa comparação, esse contraste entre o destino dos ímpios e dos justos. Mas é sobre esse segundo passo, o passo da afirmação, que eu quero que você foque a tua atenção no dia de hoje, que você ore e medite um pouco. Ou seja, o caminho da bem-aventurança, da felicidade, passa por aquelas coisas que nós já vimos na devocional de ontem. A gente tem que dizer não, mas passa por essas que estamos vendo hoje, que temos que dizer sim. Aprender a ter prazer na lei do Senhor e nos dedicarmos a ela, meditarmos nela de dia e de noite, porque aí seremos conduzidos por ela. E aí então agora eu quero que você reflita. Quero que você reflita sobre como tem sido a sua relação, a tua relação com a palavra. Ela é realmente importante para a tua vida. E eu tenho algumas dicas para você investigar o teu coração. Vamos fazer então um pequeno exercíciozinho, né, para ver se ela é realmente importante. Quanto tempo você gasta por dia dando atenção a ela, a palavra de Deus? Quanto tempo por dia você gasta lendo? Esse é um ótimo referencial para você discernir se você dá ou não dá valor a ela. Segundo referencial, quanto tempo você gasta meditando nela? Uma coisa é ler apenas, né? Outra coisa é você gastar tempo para estudar, para refletir nela, entendê-la e entender como que ela pode ser aplicada na sua vida, no seu dia a dia. Terceira dica para você investigar o teu coração, se você tem dado valor a ela. Antes de tomar as decisões da tua vida, você procura saber o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso. Você está se deixando guiar por ela? Se você toma as decisões primeiro, sem levar em conta o que Deus diz em sua palavra, e depois você apenas ora pedindo que Deus faça as coisas acontecer como você quer, aí já não é você que está sendo guiado pela palavra, não é Deus quem está te guiando, você que está tentando guiar o Senhor na forma como Ele conduz a tua vida. Só que o caminho não é esse. Nós somos chamados a ser guiados pelo Senhor.
Ore, rogue a Deus que te ajude a amar a palavra dele, a ter o teu prazer nela e a meditar nela de dia e de noite para ser guiado por ela, porque é Ele quem opera em nós tanto querer como realizar. Deus te abençoe, te fortaleça e te ajude a andar na presença dele. Amanhã nós nos encontraremos de novo com a graça de Deus. Deus te abençoe. Tchau.